Lá é nossa nona aula. Escrever bem que mal tem. É uma sequência, né, da questão das resenhas e dos resumos que irão fazer parte deste nosso percurso. Tá? Então, vamos hoje a algumas dicas sobre a arte de escrever. Muitas pessoas têm receio, porém, lá no fundo, são escritores natos, poetas internalizados, e não sabe disso. Primeira dica, deve-se evitar ao máximo a utilização de abreviaturas, principalmente nesse entorno aí das novas tecnologias, que escrevemos muito, né, quando estamos dialogando no Zap, né, VC, beijo, tudo abreviado, né? E é claro que no texto não podemos estar utilizando dessa variação linguística, né? Não é que não há compreensão, né? Mas no texto, na língua padrão culta, deve-se evitar ao máximo a utilização de abreviaturas, né? É desnecessário do emprego, né? Encher linguiça. A pessoa fala e ninguém entende nada, né? É até um discurso que nós podemos aferir, não sei se alguém aí já assistiu, mas um discurso, né, quando a Dilma, que viralizou aí na internet, alguns discursos dela. Falava e não tinha essa compreensão geral do que realmente o sentido literal, né, que trazia o enunciado. Então vamos evitar falar e não chegar a lugar nenhum, né? É desnecessário esse uso aí rebuscado, demasiadamente de palavras, falando o que realmente em uma frase se completa o sentido literal, tá? Então vamos evitar. Isso você consegue lendo, relendo, né? Tirando, colocando, buscando novas palavras para dar mais sentido ao seu parágrafo, ao seu texto. Anule aliterações. Olha, é muito complicado você estar utilizando. O que é aliterações? Né? É a repetição das consoantes. Né? Cruz de Souza usava muito, no período simbolista, vozes veludas, veludosas, vozes dos vértices, violões de vozes que choram. Nossa, num texto assim, só se for poético mesmo, né? De Cruz de Souza. Ó, a sanidade de uma raridade no sanatório da cidade. Olha o tanto de D que foi repetido aí. Então, a aliteração é desnecessária. A cacofonia, né? Que é aquele ego que o casarão do Camarachão tem muitas aliterações. Então, fica altamente abusivo o uso de aliterações. Evite lugares comuns, como essas frases aqui, os ditos populares, né? Diabo foge da cruz. Filho de peixe, peixinho é. Fica muito piegas o seu texto, né? São ditos populares que internalizou historicamente na humanidade. Então, não se usa no texto. Temos que ser mais criativos. Ainda bem que isso a gente não vê muito nos textos, né? O diabo foge da cruz, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. É difícil a gente ver essas classificações. Porém, se você está pensando em usar, não use, porque fica desnecessário, fica dislexo em um texto padrão da língua culta. O uso de parênteses, mesmo quando for hoje em dia, é desnecessário o uso de parênteses. Hoje em dia você pode usar o rodapé. Você puxa o referencial lá em cima, usa o rodapé lá embaixo, coloca a sigla, zoom, e explica lá embaixo o que significa. Ou então, hoje em dia, na modernidade, na língua portuguesa, o que está muito em voga também é a questão do tracinho, né? É a questão do tracinho do diálogo que o pessoal utiliza, né? Para destacar um termo. É muito mais dinâmico. Ou então, você tem também o recurso das aspas para destacar alguma coisa, né? Algo relevante no seu texto. Então, não use parênteses. O parênteses, ele corta, ele não deixa o texto dinâmico, tá? Então, é necessário você evitar o uso de parênteses.
Estrangeirismo, meu pai. No meio do texto, eu vou colocar I love you, porque eu quero mostrar para o corretor que eu sei inglês. Não, estamos no Brasil, vamos utilizar as palavras da língua portuguesa, né? Vamos utilizá-las de forma coerente e nada de estrangeirismo aí no nosso texto. Tem muitas lojas na cidade que escreve, né, que usa no padrão da fachada nomes internacionais. E nós temos até nos próprios nomes das pessoas. Tem pessoas que colocam no nome do filho, coitado, ainda não está podendo escolher. Uma vez uma vizinha veio lá em casa, bateu e disse: professora, de só, escreve o nome da minha filha que eu registrei no cartório, é Kathleen, não sei o quê. E eu não estou sabendo escrever. Eu disse: se você registrou, não sabe, imagine eu. Então, evite. Existe tanto José, Maria, Débora, né? Que a gente pode estar utilizando o nome desses seres para depois esse aluno não ser até sofrer bullying na escola, né? Tinha um aluno meu que chamava Michael Jackson. Nossa, todo dia era zoação na hora. Claro que eu podava, né? Mas não tinha um que não tirava uma gracinha. Então, vamos evitar esses estrangeirismos, tanto no texto como no nome dos pobres, dos pequenininhos. Evite o emprego de gíria. Sacou, meu? É isso aí, brother. Vamos lá, esse texto tá massa, bacana, meu. Nossa senhora. Evite. Valeu? Palavra de baixo calão, porra, né? Caralho, claro que você não deve usar isso, né? Merda, né? Isso aí é desnecessário. Eu acredito que se um corretor estiver analisando o seu texto e tiver uma palavra dessa, ele vai deixar de lado o seu texto, independente se o início tá bom e o final tá bom. Com certeza ele vai deixar. Isso denota a pessoa que não tem um vocabulário, o mínimo possível, quando a pessoa usa esses termos aí nas redações. Nunca generalize. Isso aí eu falo sempre para meus alunos. Às vezes você é Bolsonaro, né? E você é Bolsonaro e acabou. Ou você é do PT e é do PT e acabou. Eu acredito que deva haver pontos positivos de um lado e pontos negativos também. E vice-versa. Então, nunca generalize, né? Eu sempre digo assim para meus alunos na redação, se consegue defender uma ideia, defenda aquela ideia, mas não generalize, nunca, tá? Principalmente que geralmente os temas das redações, né, eles estão sendo provenientes de fatos sociais, né, relevantes. Então, é interessante você não opinar apenas por um lado, é você saber destoar o que seria essa negatividade, o que seria essa positividade, né, em questões não generalizadas. Eu lembro que uma vez caiu numa redação, eu era fiscal, era sobre a novela Pestilenta, né, do PT. Na época, começou a corrupção. O rapaz que fez uma das provas, eu olhei lá rapidinho, né, a redação dele, ele acabou com a questão do PT, ele foi contra, mas de forma assim, bem generalizada. E isso não ajudou muito na questão da nota dele, né? Nós devemos, sim, ter esse ponto de vista, mas de forma coerente e não generalizada. Você deve evitar repetir a mesma palavra, principalmente quem for fazer o resumo aí, né? Que a Nancy, você pode usar outros sinônimos para ela, né? Você pode usar personagem, outros sinônimos que vai me reportar para Nancy e deixar de lado, ela viu isso, ela fez isso, ela... Ou então, ao mesmo tempo, quando você cita uma repartição do mesmo, né? Fica representado o mesmo. Então, gente, evite essas palavras. Use o pronome de forma coerente.
aos quais, o qual, pelo qual, né? Existem muitos pronomes que você pode estar utilizando. O que? Tem gente que usa 10 que em um único parágrafo. Você pode estar fazendo, você pode estar evitando essa repetição. O que você faz, professora? Você relê o que você escreveu e vai tirando esses pormenores do texto, tá? Evitando essa repetição. Porque lá no fundo o seu texto vai acabar ficando o quê? Enchendo linguiça de novo. Então, é desnecessário a utilização, principalmente, por quê, né? Então, é necessário você fazer uma releitura do que você escreveu, para assim você aferir novas ideias, para ficar um contexto mais, como é que eu posso dizer, simples e interessante de se ler, né? Frases incompletas pode causar... Ops! Cadê? Não terminou por quê, né? O uso das reticências, né? O uso das reticências é algo assim que você não pode usar num texto de redação. Gente, o uso das reticências, ela existe, mas ela existe numa poesia, num texto poético, num poema. Você pode usar e abusar dessa forma conotativa de escrever. Mas em uma redação, pelo amor de Deus, não me comece uma frase e me coloca a ponto de... Eu sei que você sabe do que você está falando. Existem mais coisas sobre... Mas o interlocutor pode pensar o que ele quiser desses 3 pontinhos aí. Então, o que acontece? Evite. Coloca um ponto seguida, termina a frase, coloca um ponto seguida, ou então um ponto final, tá? Nada de usar as reticências, ok? Redundância, né? Nós precisamos, esse aqui é legal, eu vou ler, né? Olha, não seja redundante, não é preciso dizer a mesma coisa de forma diferente, né? Tem pessoas que quando está fazendo um texto, ela fica repetindo, né? Principalmente quando você está fazendo um artigo. Você pega um autor que fala da contabilidade gerencial. Aí você vai lá embaixo, pega outro autor que fala da contabilidade gerencial. Pega outro que emite outro conceito. Nossa! Eu acredito que um autor excelente que fala de forma bem precisa daquele termo, eu não preciso ficar buscando outros autores, né? Então, isso demonstra a relevância, o cuidado que você tem na hora de escrever algo, tá? Isso é muito importante. Então, o argumento que você usa. Numa redação, por exemplo, são 30 linhas. Você não pode ficar delongando. Você tem que mostrar a afirmativa do seu tema, desenvolver o seu tema, né? De forma a buscar ideias, né? De correlação que vai unir esse desenvolvimento e no final você vai emitir o quê? Uma sugestão em relação ao tema para a sociedade de modo geral, né? É claro, em terceira pessoa. Claro, obviamente. Então, essa redundância... Professora, mas é muito difícil eu não ser redundante. Você tem que ler. Quem lê, gente, consegue parafrasear um autor de forma espetacular. Tem um segredo, professora? Não tem, né? O segredo é leitura. Leitura. Se você não faz leitura, se você não fica com uma vista assim, com um óculos desse aqui, você mostrando que você é uma leitora, né? Eu sou uma leitora assídua, eu adoro ler. Eu não gosto muito na internet, eu gosto do livro, assim, pertinho de mim. Adoro. Então, professora, como é que eu faço para evitar as redundâncias? É leitura. Não tem outro segredo. Não tem outro segredo. Frases com apenas uma palavra, jamais. Você está lá escrevendo o seu texto, de repente você coloca nunca, jamais, eternamente. Não use, tá? Use frase, use contexto com um parágrafo de 5 linhas, que é essencial para o entendimento do que você está mostrando e apresentando. A voz passiva deve ser evitada. Nós temos a voz ativa, nós temos a voz passiva e nós temos a voz reflexiva. Estou falando rápido porque senão não vai dar tempo. Vocês não gostam de vídeos longos, né? Então tá. Mas a gente pode estar dividindo os vídeos também. Tranquilo, tá. A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. João jogou a bola. E a voz passiva é quando ele recebe a ação.
A bola foi jogada por João. Então, vamos evitar essa voz passiva aí. E a reflexiva, né, que você pode estar utilizando, Maria penteia-se ao mesmo tempo que ela faz a ação, né, ela pratica a ação em si mesma. Então, é a ativa e a passiva junto, que é a questão da voz reflexiva. Eu gosto muito de usar, porque busca-se, né, pretende-se, penteia-se, né, às vezes também não tem uma pretensão no texto. Então, vamos evitar a voz reflexiva e a voz passiva. Vamos utilizar somente a voz ativa, né, do sujeito praticando uma ação em terceira pessoa, né, de forma coerente em terceira pessoa. Utilize a pontuação corretamente, né, o ponto e a vírgula. Nós temos diferença do que é vírgula e do que é ponto e vírgula. Então, a vírgula ela vai apenas destacar uma enumeração, e o ponto e vírgula é um pensamento maior, destinado a uma compreensão maior, né, que fica em dois contextos diferentes. Então, outra coisa também que ele fala aqui, é a interrogação. Gente, pelo amor de Deus, tem gente que coloca no título, por que a educação vai mal? Ponto de interrogação. Aí passa 30 linhas e não responde por que a educação vai mal. Então, se você me colocou um ponto de interrogação lá em cima, faça favor de responder. E tem pessoas também que devem evitar o ponto, a não ser que você saiba utilizar, se você responda esse questionamento que você fez, né? Tem pessoas que terminam o texto falando bem assim, por que o Brasil vai mal? Me responda, por favor. Então, só utilize o ponto de interrogação se você vai responder o que você permeia no seu texto, esse questionamento. Se você não vai, não me coloque esse ponto de interrogação lá. Beleza? Conforme recomenda a AGOP, gente, siglas, tá? Você não pode apenas jogar a sigla lá dentro do texto. Eu posso colocar, dizer aqui que é qualquer coisa com esse AGOP, né? Então eu preciso o quê? Hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, vamos puxar de rodapé e coloca lá embaixo o significado. Não deixa ela solta lá. Olha, por que é interessante você puxar essa nota de rodapé aí? Porque se você puxa a nota de rodapé, o cara que está lendo o seu texto, ele vai saber o que é, porque você já puxou. Aí depois você pode apresentar ela na sequência sem mostrar, porque você já mostrou. Tem pessoas também que no trabalho usa no início as siglas. Todas as siglas, as abreviaturas, a sigla que vai utilizar. Coloca a sigla, coloca o significado, e aí a pessoa vai lá e vê. E aí dentro do texto, aí sim você pode, né? Agora o que não pode é você não colocar rodapé, você não colocar entre parênteses, que eu nem gosto de usar parênteses, né? Mas se você... Aí você vai ter que repetir sempre, se você usar parênteses, ainda tem essa significação. Então é melhor, gente, ou faz a lista de sigla, ou simplesmente coloca o rodapé ali inicial e depois você pode citar à vontade essa sigla, ok? Exagerar é 100 milhões de vezes pior do que a moderação. Então, nada de exagerar, né? Vamos ser simples, gente. Tem texto simples que tem um diálogo perfeito. Você entende mais do que a pessoa ficar incrementando palavras inexorável no seu texto e você não vai ter o entendimento. Então, vamos com moderação, com palavras simples. Professor, eu preciso ser um dicionário ambulante? Não preciso. Eu preciso conhecer as palavras, mas de forma simples, tá? E conceitual. Quem precisa de perguntas retóricas, né? Então, para que se eu vou fazer uma pergunta retórica se eu não sei responder? Então, seja simples, nada de perguntas retóricas no seu texto. Analogias na escrita são tão úteis quanto chifres em galinhas. Gente, se eu vou fazer uma analogia, uma comparação, uma intertextualidade, se eu vou contextualizar, tem que ser algo perfeito ali, que contracene, que seja esse contexto, né? Que una esse contexto realmente. Por quê? Imagine se eu estou falando de vamos supor, estou falando do amor, né? Estou falando do amor, um exemplo para vocês. E aí esse amor, aí eu vou fazer uma comparação. Como nos disse Camões, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Beleza, professora? Você fez, você conseguiu trazer essa analogia, porque você está falando do amor. Agora, se eu estou falando de um outro assunto, né, eu não posso trazer analogias fora do contexto, tá? Tem que ser algo
que destoa daquele contexto, que ligue um ao outro, né? Que seja interessante essa analogia. Agora, se não for, não faça. Não abuse das exclamações. Né? Fim por fim, feito por mim. Pá, um monte de ponto de interrogação. Evite, gente. Não é bom nem usar o ponto de exclamação. Você tem a vírgula, você tem o ponto e vírgula, você tem o ponto final, o ponto seguida. Então, evite o uso da exclamação. Oh, que dia bonito. Você não vai colocar no meio da sua redação, né? Então, é para esse momento que aparece a exclamação. É algo assim, né, que você vai representar uma emoção, né? Então, evite. Evite frases exageradamente longas, pois essa dificulta a compreensão da ideia nelas contida. E, por conterem mais que uma ideia central, o que nem sempre torna o seu conteúdo acessível, forçam dessa forma o pobre leitor separá-las nos seus diversos componentes, de forma a torná-las compreensíveis, o que não deveria ser. Afinal de contas, parte de um processo de leitura, hábito que devemos estimular através do SIC, do uso de frases mais curtas. Vai matar o interlocutor de ler o seu parágrafo. Gente, parágrafo, 5 linhas, 8 rasgando. Pelo amor de Deus, é horrível. Você está lendo um texto que tem um parágrafo assim de 20 linhas. Gente, a pessoa perde o fôlego, né? Não há pontuação que resista. Então, nem pensar em frases longas. Parágrafos curtos, maravilhosos, para quem está lendo dizer, oh, que emoção. Aí sim, né? Cuidado com a olha essa ortografia com H, para não estuprar a língua portuguesa com Z. Gente, pelo amor de Deus. Olha, você tem aplicativos que até no celular, quando você escreve, ele lhe ajuda a você escrever direito. Use, tá? Não custa nada você ter esse cuidado com o texto, esse carinho. A sua professora do outro lado não merece ficar lendo ortografia com H. Olha, o H daqui um dia vai ser banido. Até o H do homem vai ser banido. Então, evite escrever palavras assim. Seja coerente ou não. Então, você tem que ser conciso. É bom demais quando você não precisa nem ficar enchendo linguiça. É bom demais quando você consegue ter coerência. Essa questão aí de uma lauda do resumo é para ver essa coerência, tá? É para ver esse diálogo simples, rápido, curto e de um entendimento geral. Não fique escrevendo nem falando no gerúndio, né? Deixando, buscando, causando. Evite o gerúndio. Use a colocação pronominal, a próclise, a mesóclise e a ênclise, né? Busca-se, procura-se, buscou, né? Tentou-se, né? Então vamos usar a colocação pronominal, a próclise antes do verbo, a ênclise depois do verbo e a mesóclise. É tão bonito, né? Buscar-se-á. Nossa Senhora! Você olha um texto onde o aluno me coloca uma mesóclise. É perfeito. É espetacular. A gente já percebe nesse primeiro momento, né? Quando o aluno usa essa mesóclise, né? Buscar-se-á. Ele quer ir além do texto, né? Então, ele já passa da terceira pessoa. Ele vai além. Eu acho muito lindo quando a pessoa consegue usar a próclise, a colocação pronominal, a próclise, a mesóclise e a ênclise num texto, né? Porque você foge de qualquer risco de você destoar a primeira pessoa no seu texto. Quando você diz busca-se, você está longe, né? Busca-se um apanhado de gente. Então, é interessante você dar uma lidinha no que seria essa colocação pronominal. Com certeza você vai estar deixando o conteúdo esquisito, vai estar ficando com a sensação de que as coisas ainda estão acontecendo. É quando você usa o gerúndio, né? Buscando, elevando, congregando, e aí vamos! E como você vai estar lendo esse texto, tenho certeza que você vai estar prestando atenção e vai estar repassando aos seus amigos, né? Que não use o gerúndio e use a colocação pronominal, que vão estar entendendo e vão estar pensando em não estar falando dessa maneira irritante, usando o gerúndio, tá?
Outra barbaridade que tu deves evitar é usar muitas expressões que acabam por denunciar, bichinho, a região onde tu moras, Carajó. Nada de mandar esse trem, vixe, entendeu, bichinho? Vamos aí no moído, que o pessoal usa muito aqui, né? É isso aí, né? Ou então, outro tipo de linguagem que denota a região. Gente, vamos, né, ser coerente. Nós temos a língua padrão aí, então vamos ser coerente, né? E utilizar essa língua padrão na escrita e não mostrar de onde você é, bichinho. Hã? Vamos evitar, oh meu Deus do céu. Não permita que seu texto acabe por rimar, porque senão ninguém irá aguentar, já que é insuportável mesmo o final escutar o tempo todo sem parar, né? Então, nada de rimar. Se você colocou celeridade, né? Brutalidade, opa! Essa brutalidade com a celeridade aqui, ela está rimando. Vamos trocar. Tem um aplicativo no Google que tem sinônimo, baixa ele. Quando você clica em uma palavra, ela aparece várias outras, né? Que você pode estar utilizando. Meus amores da minha vida. Essas são as dicas, né? Para vocês ajudar nessa escrita aí, tá? Eu espero que tenha ficado... Foi rápido assim, para conseguirmos aí nessa meia hora, mas vocês podem estar tirando dúvidas, né? Essa é a 9ª aula para colaborar com vocês, né? Sobre os nossos estudos online e depois vamos prosseguir, ok? Um beijão, ó.